Folhas Miúdas foi lançado em 2005 pela Mundo Maior Editora da Fundação André Luiz. Tem nada mais nada menos do que 192 páginas e sua autora, a médium Amarilis de Oliveira, sobre a inspiração generosa do espírito Carlos Eduardo. A autora de Folhas Miúdas é uma médium espírita que passou a psicografar em 1996 e já possui várias obras também editadas pela editora Mundo Maior. Cito aqui algumas obras dessa autora. Pai Adotivo, A Vida é Como Ela É e Não Deixou de Ser, Inimigos da Família, Meu Mestre, Teias do Passado, Vozes que Alertam e Casas dos Milagres. Todas, repito, pela editora Mundo Maior. Atua também como uma terapeuta bioenergética. Faz necessidade citar que a autora atua em uma entidade chamada ORB, Organização Brasileira Espiritual de Escritores. Trata-se de uma unidade espiritual localizada sobre a cidade de São Sebastião, São Paulo. É uma cidade espiritual. Na contracapa do livro tem maiores informações dessa organização. O trabalho da escritora Amarilis de Oliveira tem como foco trazer a educação, a lucidez e ampliar a visão de uma forma agradável por meio de textos empolgantes e envolventes. O prefácio é assinado pelo espírito coautor da obra, Carlos Eduardo, em que faz uma referência a um tal de, abre aspas, padrão comportamental do meio, fechado, citando a mídia televisiva que dita modismos físicos, intelectuais e culturais. Isso lá em 2005. Hoje temos que adicionar as redes sociais. Com relação ao livro, ele é uma narração em primeira pessoa, pois há participação integral em todo o enredo e trama do espírito Carlos Eduardo. Ocorre, então, um relato individual mesclando a sua experiência pessoal em uma leitura de um momento histórico. Pontos-chave. Eu escolhi alguns pontos-chave, tá? E vou determinar aqui para vocês. Palavras-chave, desculpa. Tais como reencarnação, livre-arbítrio, obsessão, assédio espiritual, violência doméstica, família espiritual, afinidade espiritual, vibração, desdobramento, desacoplamento, modismos e ciúme. São palavras-chave que eu encontrei várias vezes ao ler o texto, ao ler o livro. A história começa de um menino de 7 anos cuja mãe sai para fazer uma viagem, sofre um acidente ferroviário e perde a vida. Então ele fica sob os cuidados do pai. Lá mais adiante o pai resolve partir para uma outra vida, e conhece uma mulher, casa, e aí começam os problemas da família. Todos os traumas em vida física e espiritual. Conforme a página 62, onde há um diálogo, eu acabei por aprender que um espírito em desdobramento ou desencarnado sente tudo em maior dimensão, tipo uma 3D, uma tela ampla, do que quando ele está encarnado. Por isso entendi o porquê a personagem Jovina dizer, abre aspas, fora dele, ou seja, do corpo, sinto tudo em maior dimensão. Creio que prefiro ficar na insônia, fecha aspas. Ela deu essa resposta ao personagem Carlos Eduardo, que pediu a ela para ficar desdobrada, desacoplada. Mas como ela sentia as emanações, as vibrações dos seus desafetos, ela então optou por ficar dormindo, ou tentar ficar dormindo. Diante dessa citação, firmei a ideia de que quando um espírito desencarnado está encarnado, seus parentes, ainda encarnados, devem ter muito cuidado
com as suas vibrações, pensamentos, sentimentos, a fim de não influenciar os que estão no outro lado da vida. Principalmente os recém-desencarnados, porque ainda estão naquele período de perturbação. Na página 96, há uma pergunta que eu achei muito interessante. O espírito Carlos Eduardo faz a seguinte pergunta, abre aspas, por que nascemos pai e filho? Fecha aspas. E a resposta foi dada pelo espírito que atendia naquela situação como mãe do Carlos Eduardo. Qual foi a resposta? A resposta foi que, a respeito que havia sido seu pai em outra encarnação, no passado, receberam uma ajuda sua, mas considerou tal ajuda como uma humilhação. Por isso, o sentimento vingativo e inexplicado dele, que durou tanto tempo até que vocês se reencarnassem e ele como seu pai. Por isso ele acabou criando toda essa tragédia que atingiu a família. Outro fato que eu achei interessante foi o espírito da mãe do personagem, o Carlos Eduardo, explicar que ela havia achado muito gratificante a maternidade, que ela sentiu uma imensa troca vibracional e energética entre ela e o filho que estava ainda dentro dela, e que se pudesse mais vezes, se o plano divino mais vezes permitisse, ela iria encarnar para ser mãe. Legal, muito legal. No decorrer do enredo, senti a inexistência dos chamados mentores espirituais e anjos de guarda. Como se trata de uma história espírita, a gente tem que relevar. Se fosse uma história umbandista, certamente teria ali as demais entidades, Exus, pombagiras, ciganos, ciganas, caboclos, preto velhos, todos atuando para que, explicando os motivos da tragédia que aconteceu no livro. Tem que comprar o livro e ler o livro. Bom, será que a autora atingiu o objetivo dela? Eu até acho que sim. O objetivo da autora foi sim atingido, trazendo o possível de esclarecimentos e conhecimentos, a fim de facilitar a jornada evolutiva de cada um. Um livro bom, bom mesmo. Para terminar, quero pedir a todos os simpatizantes que se inscrevam no canal, deem o seu joinha, façam os comentários, né? Apertem o sininho e dizer que todos nós viemos à Terra não para buscar a perfeição, mas sim a felicidade, o aprimoramento e a prosperidade. Namastê.